Volta para resolver mais uma situação, problema, né? E melhorar o nosso conhecimento a respeito do calor latente, beleza? Então, vamos lá, vamos comigo. Ó, o segundo exemplo aqui diz o seguinte: o gráfico indica a curva de resfriamento de um corpo inicialmente líquido de massa 20 gramas. Determine a temperatura de solidificação da substância que constitui o corpo. B, o calor latente de solidificação da substância. Beleza, galera? Então nós temos o seguinte: nós temos aqui um gráfico, né, como eu falei para vocês, né, algumas informações a gente retira desse gráfico, é só fazer a interpretação, a análise direitinho, e outros nós temos na situação problema, né? Na situação problema aqui nós temos a massa, né? Que é de 20 gramas. Vou colocar bem aqui, ó. Massa é igual a 20 gramas, tá? Esse é o valor que nós temos lá na situação problema. O restante dos valores nós vamos retirar aqui desse gráfico, tá? Então vamos lá. Resolvendo aqui o item A. No item A, nós queremos calcular a temperatura de solidificação da substância que constitui o corpo. Vamos lá, vamos analisar aqui o gráfico, né? Como é que eu sei que é uma solidificação? Ora, é simples, basta você observar o seguinte. Primeiro, o gráfico indica uma curva de resfriamento. Você observa que a curvazinha está decrescendo. Na questão, no exemplo número 1, ela estava subindo, quer dizer que era aquecimento, ó. Quando é resfriamento, ela vem descendo, tá? Então, e no próprio problema diz que é resfriamento. Então, no resfriamento, eu só tenho dois processos, que é a condensação do gasoso para o líquido e a solidificação do líquido para o sólido. Se o corpo está inicialmente líquido, se ele vai ser resfriado, ele só pode ficar sólido, portanto, ele vai sofrer uma solidificação. E qual é essa temperatura? Aí nós vamos observar aqui, ó. Observe que ele começou com 120 graus, e aí foi descendo, foi descendo, foi descendo. Quando ele chegou bem aqui, ele parou de variar a temperatura permaneceu constante e ele começou a mudar de estado físico, tá? Como ele era líquido, ele começou a se transformar em sólido, por isso o processo de solidificação, ó. Solidificação, tá? Bom, e que temperatura foi essa que ele começou a sofrer a solidificação? É só você olhar, onde é que ele ficou constante? Onde é que o gráfico aqui, ele parou de aumentar ou de diminuir, no caso aqui de diminuir? Nessa temperatura aqui, ó, 80 graus. Então, a temperatura de solidificação, vou botar o S aqui de solidificação, é igual a 80 graus Celsius. Beleza? Então, vamos lá para o item B. Tá? Então, o item A, como eu falei para vocês, é só você analisar aqui o gráfico, do gráfico ele já te dá essa informação, tá? Para o item B, nós queremos calcular o calor latente de solidificação da substância, tá? E o que é o calor latente, professor? Quem é que representa o calor latente? O calor latente é a letra L. Como é de solidificação? LS. Então, eu vou calcular o calor latente. Mas para mim calcular o calor latente, eu preciso ter outras variáveis. Quais são essas outras variáveis? Eu preciso ter a quantidade de calor que foi utilizada para que ele mudasse de fase, e eu preciso ter a massa da substância, tá? A massa a gente tem, que é quanto? 20. Tá aqui, a massa é igual a 20. E a quantidade de calor? A gente tem, professor? Temos. É só a gente analisar o gráfico, ó. Esse gráfico aqui, gente, ele é, ó, essa reta aqui na vertical traz os valores de temperatura, tá? E essa retazinha aqui da horizontal traz os valores de quantidade de calor envolvida no processo, tá? Então vamos lá. O processo de solidificação começou bem aqui, ó, e terminou bem aqui, tá? Então você analisa aqui, ó. Ele começou com 500 calorias e terminou com 1.200 calorias. Então de 500 para 1.200 sofreu quantas, professor? Ó. Aliás, 700, né? 700 calorias, ó. De 500 para 1.200, 700. Então, ele precisou de 700 calorias para se solidificar. Então, a quantidade de calor é 700 cal. Bom, agora
que eu tenho a quantidade de calor e eu tenho a massa, que é 20 gramas, basta a gente aplicar a formulazinha, né? Que é essa aqui. Vamos lá, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, que no caso é de solidificação, tá? Só que agora, nós temos a quantidade de calor, eu não vou procurar a quantidade de calor, eu vou procurar o calor latente. E como é que a gente faz isso, professor? Bom, tem várias maneiras da gente fazer. A primeira, se eu quiser, eu posso já ir substituindo os valores. A segunda, que eu gosto muito de utilizar e eu acho um pouco mais fácil, tá? É você fazer o seguinte, ó. Vamos lá, eu quero calcular o valor de L. O L está lá no segundo membro. Então vamos trazer o L para o primeiro, utilizando as propriedades matemáticas, tá? Então basta você fazer o seguinte, ó. Aqui não está multiplicando, né? Então você faz o seguinte, ó. Primeiro passo, para você não confundir. Se Q é igual a M vezes L, eu posso dizer que M vezes L é igual a Q. Só fiz trocar de lado, não precisou trocar de sinal, tá? Princípio da igualdade matemática. Agora, eu quero só o L aqui. Então, L vai ser igual a Q. Como aqui é uma multiplicação, passa para cá, dividindo. Agora é só substituir, ó. L, S é igual. Quanto é o quê? 700. Sobre a massa que é 20. Então, LS vai ser igual, ó. Para ficar mais fácil, cancela um zero com zero. E ficou 70 dividido por 2. Quanto é 70 dividido por 2? 35. Então, 35 cal por grama. Tá? Então, o calor latente de solidificação dessa substância é de 35 cal por grama. Tá? Fácil, né? Então, é só você analisar aqui o gráfico direitinho, né? Verificar cada passo que a gente fez e aí a gente chega, né, ao resultado final, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, né? Esse encontro falando de calor latente, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, né? No final das contas, todo esforço que a gente fizer, né, a gente nos fortalece e a gente aumenta o nosso nível de conhecimento. Beleza? Então vamos lá na plataforma, resolvam uma lista de exercício para que vocês possam fixar mais ainda. Um cheiro no coração de vocês e até nosso próximo encontro.